É proibido falar crioulo. Um relato etnográfico sobre colonialidade, ensino de língua e políticas linguísticas na Guiné-Bissau. Autora Cristiane da Silva Dias. No primeiro capítulo, a autora narra eventos com os quais se depara em Bissau e que a fizeram se atentar às particularidades do cenário sociolinguístico ao qual chegava. No mesmo canal de TV, o telejornal da tarde é apresentado em crioulo e à noite em outra língua. Os repórteres entrevistam em língua portuguesa e os entrevistados respondem em uma língua semelhante. A autora parte da noção de que os atos políticos não se limitam às vias institucionais, leis e regras, mas envolvem também a prática da sala de aula, as representações que professores têm sobre o que ensinam e como compartilham seus conhecimentos na interação com os estudantes. A autora enxerga a apresentação desses discursos como possibilidades de se fazer ciência, ao repensar epistemologicamente as abordagens sobre as línguas das quais partem as políticas linguísticas institucionais que diferenciam línguas a partir de relações de poder presentes na sociedade. Em Guiné-Bissau, o português possui estatuto de língua oficial e o crioulo, língua franca local, majoritária nos centros urbanos, mas de pouco alcance em algumas localidades no interior do país, nas quais as diversas línguas locais permeiam as práticas sociais. No passado, nas localidades onde o comércio era mais intenso, começou a nascer aquilo que chamaram a língua franca, como meio que permitisse um entendimento entre os que falavam português e os que falavam as línguas nativas. Juntamente com o crioulo, nasceu uma classe que começou a servir de intermediário entre os portugueses colonialistas e as populações locais. Ou seja, os portugueses não negociavam com qualquer pessoa, apenas com um número restrito, o dos que adquiriam a língua. Hoje, o impedimento do crioulo em prol da língua oficial é inegável fator de divisão da sociedade. Porém, a tensão provocada na sociedade pela imposição nos espaços institucionais de práticas linguísticas herdadas do colonialismo português não impediu que a sociedade guineense reforçasse atitudes de resistência. O vigor das línguas locais aparece na expansão da produção cultural e artística originárias da Guiné-Bissau, como a publicação de livros de poesia e infantos juvenis em crioulo por uma editora local e a ascensão de grupos de rap. Em depoimento para a autora da presente tese, uma aluna confessou que na escola é proibido falar crioulo, mas todo mundo fala, até mesmo o professor fala crioulo. As matérias são dadas em português, mas muitas vezes, quando há dúvidas, o professor explica em crioulo. Este é o cartaz da Criolofonia, evento anual de valorização da língua e cultura locais. Um dos principais objetivos da criolofonia é de conscientizar a sociedade e os dirigentes políticos da necessidade de o país oficializar a sua própria língua nacional, utilizada por mais de 98% da população. A língua oficial da Guiné-Bissau, a portuguesa, é utilizada por uma minoria da população que nem ascende aos 15% do total dos seus falantes. Para a autora, professores atuantes no ensino de línguas são sujeitos políticos e, mesmo que não explicitamente, atuam ideologicamente ao intermediarem os conteúdos de sua disciplina e a aprendizagem de seus alunos. A partir desse pensamento, a autora decidiu como objetivos específicos da pesquisa: expor e analisar os discursos que permeiam a prática docente de professores guineenses de língua portuguesa, situar esses discursos em cruzamento com o contexto socio-histórico e espacial da realidade desses docentes, consequência das escolhas políticas do país e das resistências nas quais se dão a construção desses significados, refletir a partir dos pressupostos teóricos que se inscrevem sobre categorias geradas a partir desses discursos, tendo em vista que, para isso, acompanhou o trabalho dos professores durante um semestre no Centro Cultural Brasil-Guiné-Bissau. Os professores se expressaram na língua prevalente das aulas, a portuguesa, fazendo com que o entendimento da autora alcançasse suas falas. Para a autora, a obrigatoriedade da língua portuguesa e sua presença não se exercem mais pela força da presença política e administrativa colonial instalada na Guiné-Bissau, mas por meio da colonialidade que permeia o pensamento político e a inscrição do país na modernidade, tendo em vista que atualmente a língua portuguesa é uma exigência de um mundo globalizado. Para Pierre Bourdieu, a promoção da língua oficial confere um monopólio exclusivo da política e denota, na verdade, um discurso de autoridade sobre as línguas ditas minoritárias. Vale lembrar que a oficialidade de línguas europeias em estados africanos é uma continuidade das políticas linguísticas coloniais.
A política linguística sob a perspectiva teórico-metodológica da etnografia. A autora se dedica a repassar noções sobre os pressupostos teórico-metodológicos que adotou durante o processo de pesquisa e que inspiraram durante todo o percurso da pós-graduação. Logo após, nos é explicado que o termo políticas linguísticas remete a uma área de conhecimento do campo de estudos das ciências da linguagem, desenvolvida principalmente a partir do Ocidente desde o final da Segunda Guerra Mundial. Além disso, normalmente denota uma série de ações que buscam interferir na relação entre a sociedade e as línguas. Os primeiros estudos em política linguística, notadamente de Fishman e Haugen, se dedicavam aos problemas linguísticos das nações em desenvolvimento e concentravam suas preocupações em apresentar um enquadramento de cenários sociolinguísticos a partir da descrição de etapas e objetivos de planejamentos nacionais, cujo objeto principal era a língua. Mais adiante, a autora cita o professor Rajo, que afirma que política e planejamento linguístico são áreas em que os envolvidos dificilmente podem ignorar o que as pessoas comuns nas ruas sentem e pensam, e isso porque o conceito de linguagem em jogo é necessariamente político. Um olhar crítico para as políticas linguísticas a partir da independência de territórios ocupados por antigos impérios, se analisarmos a situação na África, é possível afirmar que antes da colonização, na introdução do evangelismo cristão e do letramento, a noção de língua como marca de identidade social não existia, ou seja, a dinâmica colonial inscreveu-se nos conceitos e práticas que norteiam a linguística moderna em geral e as políticas linguísticas em específico. A etnografia se constitui historicamente em um método, teoria e também modo de ver as coisas. Para a autora, escrever um texto a partir de uma abordagem etnográfica é tentar, a todo momento, traduzir o que aconteceu no campo, lembrar detalhes e pormenores que, ao mesmo tempo que foram presenciados pela etnógrafa e captados por meio do seu sistema de pensamento, podem chocar com a percepção de quem vive a realidade local. É importante lembrar que os acontecimentos são eventos únicos e a escrita não acompanha a dinamicidade característica pelo passar do tempo histórico. A etnografia não se resume a um método de pesquisa, mas é também um modo de construção de teoria. O principal meio de pesquisa da etnografia é o trabalho de campo. Políticas linguísticas educacionais, ensino de línguas e etnografia. Ao se identificar com uma vertente como a política linguística crítica, a autora visualizou a possibilidade de produzir conhecimento a partir das atitudes das pessoas que atuam dentro de comunidades situadas, contando para isso com a compreensão sobre o processo histórico do contexto da pesquisa. Para realizar esse intento, a autora acredita que seja imprescindível estar entre as pessoas e observar como a realidade transcorre, e a partir desse encontro reunir elementos que tornem mais capaz de promover essa reflexão com as pessoas. No capítulo de contexto da pesquisa, a autora fala sobre as circunstâncias de onde partiu a pesquisa, começando por situar um macro contexto, o território denominado República da Guiné-Bissau, até os microcontextos, a cidade de Bissau, e as salas de aulas dos cursos de língua portuguesa e cultura brasileira do Centro Cultural Brasil Guiné-Bissau. A escolha pela etnografia, por meio principalmente da observação participante nas salas de aula do centro, foi determinada por 4 fatores principais: o interesse pela percepção de docentes guineenses de língua portuguesa sobre as línguas e seu ensino e como eles representam isso na sala de aula, compreendendo o professor como sujeito político frente a uma identidade reguladora da sociedade, a chamada língua oficial, a maneira como essa percepção é compartilhada na interação com os alunos em sala de aula, consentimento dado à pesquisadora para frequentar o espaço do centro, a impossibilidade de estender a observação às escolas públicas de Bissau, devido a um longo e tenso período de greve e paralisações dos professores que perdurou durante o período da pesquisa e após. Atualmente, o país integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, entidade à qual se associou em 1996, portanto foi um dos estados fundadores da instituição. Atribuir ao país a classificação de lusófono, contudo, incomoda alguns autores, que consideram que admitir que guineenses sejam lusófonos é distorcer a realidade, pois implicaria admitir que falam habitualmente o português. O sistema educacional público guineense é dividido em primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e ensino secundário, com duração de 12 anos. O ensino secundário é competência dos liceus, mas em algumas localidades do país, os liceus não têm o 11º ou 12º ano.
Por isso, muitas famílias optam por enviar seus filhos para a capital. Apesar de ser um sistema público, o terceiro ciclo e o secundário são pagos. Para lecionar nos liceus é necessário que tenha cursado bacharelado, oferecido principalmente por instituições privadas. Os centros culturais do Brasil são extensões das embaixadas brasileiras no exterior, oferecendo aula de língua portuguesa e cursos preparatórios para a CELP-Brás. Atualmente, cada centro cultural do Brasil é um polo da política linguística transnacional do Estado brasileiro e um espaço para a promoção da língua e cultura brasileiras. Na época em que a autora realizou o trabalho de campo, os cursos dos Centros Culturais do Brasil Guiné-Bissau eram oferecidos gratuitamente à comunidade, uma exclusividade do Centro Brasileiro, já que outros centros culturais presentes em Bissau, de Portugal e França cobravam por seus cursos. No entanto, um ano após o final do trabalho de campo, ou seja, já no segundo semestre de 2019, com a mudança do embaixador no país e, consequentemente, os modos de enxergar essa cooperação educacional, passou a exigir dos alunos que se apresentassem para as aulas em posse de apostila confeccionada pelos professores para curso, ao custo de $3. Em um telegrama, meio pelo qual as embaixadas do Brasil no exterior se comunicam entre si e com Brasília, sobre esse assunto, a embaixada suspeita que essa exigência possa ter reduzido significativamente o número de estudantes matriculados no semestre de 2019, quando somente 406 foram inscritos para os cursos de língua portuguesa, divididos em 4 níveis. O objetivo da autora era acompanhar as aulas, ouvir e gravar os discursos dos professores, mas acabou atuando também como uma professora formadora. O procedimento de gravação foi o mesmo usado para cada uma das aulas. Após a gravação, a professora se encaminhava para um canto da sala e realizava anotações. Foram gravadas 42 aulas, cada uma com duração entre 1h20 e 1h40, aproximadamente. 2 aulas, uma de cada professor, foram exibição de filmes e por isso não foram gravadas. Outras foram substituídas por eventos na embaixada, lançamento de livros ou reuniões para tratar do PEC. A aula do professor Francisco, de Português Básico 1, era às segundas e terças. As do professor Carlos, de Comunicação e Expressão 1, às quartas e quintas. Os dados variam desde registros de áudio, audiovisuais, fotográficos, a documentos de todo tipo. Em relação à Guiné-Bissau, a língua portuguesa continua sendo hoje, quase 50 anos após a independência, fator de divisão da sociedade guineense. A manutenção do status de uma língua colonial como oficial para a educação e administração era uma forma de persistência do colonialismo. A autora encontrou a presença de traços da colonialidade nas práticas dos professores na percepção da sociedade guineense em geral. Durante uma cena na sala de aula do professor Carlos, o professor pediu aos estudantes que comentassem o que leram. Ao final do debate, concluiu: "Vocês devem falar a língua portuguesa em qualquer sítio. Não esperarem apenas quando estão aqui na escola ou na sala para falarem a língua portuguesa. Se é a vossa língua, devem falar essa língua em qualquer lugar, não é? Portanto, deve ser um instrumento da comunicação. Ainda mais, quando vocês saem fora da Guiné, ninguém vos cobra em outras línguas, que não seja a língua portuguesa. Quando nós saímos fora da Guiné, as pessoas não vão dirigir-se a nós em crioulo, nem em balanta. As pessoas vão se dirigir a nós como falantes da língua portuguesa, nesse idioma, não é? Portanto, devemos fazer um esforço. É importante lembrar que o professor atua em um curso de língua portuguesa. Por isso, nada mais coerente do que incentivar os alunos a colocar em prática o que aprendem na sala de aula. No entanto, subentende-se, em sua fala, a sugestão de que o crioulo, língua majoritária das práticas urbanas, principalmente na Guiné-Bissau, deveria ser substituído em prol do português, já que esta é a vossa língua. Em uma outra cena de aula, o professor Francisco ampliou essa discussão, questionando um aspecto cultural da sociedade a favor, novamente, da necessidade da aceitação pelo estrangeiro. Vocês sabiam que falar com alguém e não olhar para ela é falta de respeito? Sim. Só que a nossa cultura ensina o contrário. Isso. A nossa cultura diz que ninguém deve olhar as pessoas nos olhos. Ao desconsiderar como inadequada a prática de não mirar nos olhos do interlocutor durante uma conversa, o professor busca, no entanto, atualizar seus estudantes para atuar em um cenário complexo no qual persistem o preconceito e o estigma para com os quais as práticas locais e que também obriga as pessoas aprendentes a experiências de aprendizagem muito mais desafiadoras, pois o debate também é organizado a partir de uma língua estrangeira. Segundo o diretor do liceu, na Guiné-Bissau,
Um dos únicos espaços onde é possível falar português é a escola, e isto deve ser aproveitado porque, do contrário, o português vai desaparecendo. O estigma em torno do crioulo surgiu a partir do momento em que a língua guineense passou a indexar as noções de fator de cultura e identidade nacional, o que provocou a interdição do discurso em crioulo por parte das forças coloniais. O status de língua oficial é uma narrativa que não se sustenta na norma jurídica máxima do país. A Constituição da República da Guiné-Bissau não prevê a adoção de uma língua oficial, ao contrário de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Timor-Leste. A decisão da oficialização do português na Guiné-Bissau foi baseada na compreensão de que língua é uma entidade que precisa passar por um processo de padronização e a necessidade de uma política linguística que privilegie o contato com o exterior. Os estudos sobre o crioulo não avançaram a ponto de se chegar a uma normatização da língua guineense, e no ambiente escolar o crioulo permanece interditado, pelo menos oficialmente, isso pois as línguas crioulas seriam inadequadas para propósitos educacionais ou científicos. Para justificar a subjugação dos corpos para fins de escravidão e dar cabo à sua missão civilizatória, a intelectualidade formada pelos primeiros estudiosos crioulistas atribuía aos povos africanos uma inferioridade humana e, consequentemente, considerava suas línguas como incompletas primárias. Mais do que códigos descritos por abordagens estruturalistas, para compreender uma língua é necessário incorporar aspectos como práticas, espaço, interação, perspectivas das pessoas que fazem as línguas e história. O pensador Fanon ressaltava que a imposição de falar na língua do outro é uma das violências do colonialismo, com consequências que ecoam no psiquismo das pessoas afetadas por esse empreendimento, exercendo, nesse sentido, influência sobre sua identidade, pois existe na posse da linguagem uma extraordinária potência. Infelizmente, a pandemia causada pelo vírus Covid-19 impediu a autora de retornar a Bissau e pensar ao lado de um professor que atuava no país projetos para o ensino de língua portuguesa.